Deus para você hoje. I have a word of God for you tonight. Muito forte. Very strong. Muito forte. Very strong. Que vai mudar a sua That's going to história. change your life. Está preparado para Are you ouvir Deus prepared falar? for this word? A mensagem que eu vou pregar aqui hoje, The message I'm going to be preaching tonight ela tem base has the foundation naquilo que o Senhor in what the Lord tem preparado para nós nessa hora. has prepared for us in this time. Existe uma voz There is a voice dentro de nós in us clamando: calling out, eu preciso mais de Deus. I need more of God. Aquele que é servo de Deus, Who is a servant of God ele tem essa voz dizendo: eu preciso de estar mais próximo de Deus. has this voice telling them, I have to be closer to No livro God. de Abacuque, In the book of Habakkuk, capítulo 3, chapter 3, verso 2. verse 2. Abacuque 3, 2. Ouvi, Senhor, O Lord, I have heard a tua palavra e temi. the report of you in your work. Aviva, ó Senhor, Revive in us, Lord, a tua obra no meio dos anos, your work in the midst of the e no years. meio dos anos a notifica. And in the middle of the years, make it known. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. In wrath, remember mercy. Tome o seu assento, por You gentileza. may be seated. Alguém disse certa vez Someone said once before que eu preciso viver no avivamento, that we must live in revival times, senão eu morro. or I will die. O que é isso? And what is that? Ser avivado To be revived, não é uma pessoa que pula, que dança, que grita, que corre. it isn't a person that dances, sings, or jumps. Mas a palavra no português, But the word in Portuguese ela não é muito correta. isn't very correct. A palavra certa é no inglês, It's correctly stated in English que quer dizer avivamento. and defines itself as a revival. Avivamento It is revival. é trazer de volta à It is to vida bring again life alguma coisa que já foi vivo to antes. something that was once alive. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você? Do you understand what God wants to do with you? Muitas vezes, Many times, quando você encontra a Jesus, when you encounter o Christ, primeiro encontro, your first encounter eu with Him, sempre oro a Deus I always pray to para God que haja conversão, so that there will be para que conviction, alguém se conversion, converta ao so they Evangelho, convert to para alguém Christianity, tenha verdadeiramente um encontro real they can com have a Cristo. true encounter with Porque Christ. essas Because pessoas, these people, elas de fato entendem they o understand que elas estão vivendo what they are a living partir do momento que elas encontram a Jesus. once they encounter Christ. Na verdade, é quando Jesus as encontra, Or truly, it's when Christ Porque elas encounters sabem us, because they know que a vida que elas viviam era uma vida miserável. that the life that they used to live E is agora elas bad. vivem no que a gente chama And now that they live de um in primeiro amor. the time of first love. Quando você trabalha com um novo convertido, When you work with a new ele convert, é o primeiro que quer vir orar. he's the first one that wants to come Ele é o pray. primeiro que quer He's ajudar. the first one that wants to help Ele é o out. primeiro a chegar na He's igreja. the first one to get to É o church. último a sair da The igreja. last one to leave. Agora, aquele que já vive uma caminhada no And the Evangelho, one that has been para in esses, Christianity. por isso eu digo, eu preciso And that's why I say we dessa must palavra. receive Eu this word. preciso We must viver debaixo do live avivamento, under porque revival. todos os dias da minha vida Because every day of our é como lives, se as trevas it's almost as if estivessem darkness se amontoando sobre mim, tries to cover me, tentando me impedir tries to stop me de subir no púlpito para pregar, to get on the pulpit to de orar preach, por alguém pelo to telefone, pray to someone de over the evangelizar o phone, meu to vizinho, evangelize my de falar do neighbors, amor de or to Deus, talk about the love of porque God, as trevas, because elas darkness vêm querendo nos matar. wants to kill us. E a maior morte, And the biggest a death, pior morte, the worst death não of é a all, morte física, isn't the physical mas é a death, morte but espiritual. it's the spiritual Por death. isso eu e você And that's why me and you precisamos ser avivados, Must be ser revived. cheios do Espírito, be full of the porque Spirit. quando o diabo tentar Because matar, when the enemy tries to kill tentar you, matar o seu tries sonho, to kill your dreams, tentar matar o seu chamado, tries to kill your call, tentar matar aquilo que Deus quer tries fazer to na sua kill vida, what God wants to do through you, Deus, o God, Espírito Santo, the Holy vai Spirit of entrar God, is going to poderosamente enter e vai powerfully trazer and is going to bring avivamento dentro de revival
você in e você you, vai se tornar and grande you're de going novo. to encounter Quando eu falo se tornar bigger. grande, And when I say you're não going é to turn grande com o bigger, nariz you're empinado, not going to get your nose mas é grande no out, Senhor. but you're going to be great A Bíblia in diz, God. Paulo disse, Paul said, diga ao fraco eu sou tell the forte. weak I am Isso é strong. ser grande. And say the É quando a big. fraqueza te domina. To be big, Mas você recebe o poder de Deus. you receive the E diz o power of Espírito God. de Deus And say, Spirit é of quem God domina a minha is alma. what dominates my spirit. O avivamento The revival sempre foi uma marca do agir de Deus has always been a mark of God's action ao longo da história da humanidade. throughout history. Desde os dias de Pentecostes, lá atrás, From the days of Pentecost, quando o Senhor tem despertado, Ele despertou the o seu Lord povo has awakened His people por meio de grandes moveres, um mover espiritual de through Deus da great igreja. spiritual movements. Avivamento, como eu disse, Revival, as I've stated, é a renovação is the renewal do fervor de Deus or spiritual fervor, para proclamar, a igreja para proclamar for the church to proclaim a verdade da palavra de Deus. the truth of the O scriptures. avivamento é a renovação do fervor espiritual. The revival is renewal of spiritual. É um despertamento da igreja Is the awakening of the church para viver em santidade, to live in holiness, para viver buscando a presença de Deus, to live seeking the presence of para God, buscar e para proclamar o to evangelho com proclaim the poder. gospel with power. Com poder. With power. Não existe avivamento sem oração There is no revival without prayer. e não existe avivamento sem There arrependimento. is no revival without repentance. Segundo Crônicas 7:14 Second diz: Chronicles 7:14 says, se o meu povo que se chama pelo meu nome if my people that call on my name se humilhar e orar humble themselves and e pray buscar a minha face and seek my e se face converter dos seus maus and caminhos, convert themselves from their bad então eu paths, ouvirei dos I will céus, hear from heaven, perdoarei os seus pecados, I will forgive their sins sararei a sua terra. and heal the land. Avivamento começa com oração Revival starts in prayer e com arrependimento. and repentance. O avivamento, Revival, ele é caracterizado também pela pregação ousada da palavra it's de Deus. characterized by bold preaching. A palavra de Deus tem que ser pregada com The ousadia, word of God must be preached com boldly. fé. É claro, eu with não faith. poderia deixar de mencioná-lo, We cannot not mention this porque one foi o primeiro because it was the avivamento. first O revival. avivamento de Atos capítulo 2. The revival in Acts 2. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Acts chapter 2, 1 to 4 Diz assim: says, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, and when the day of Pentecost arrived, estavam todos reunidos they were all together no mesmo lugar. in one place. Escute o que eu vou dizer. Listen to what I'm O about to say. avivamento virá The revival se will come estivermos reunidos. if we are united. Não vai haver avivamento There will not be a comigo revival na minha casa, with me in my ou house você na sua and casa. you in your Não house. haverá avivamento There will not be a revival assistindo pela internet. watching through the A internet. internet é uma bênção. The internet is a A blessing. palavra de Deus tem chegado até The você. word of God has reached, Mas o avivamento virá but the revival quando will come estivermos reunidos when we are na united presença e na casa de in the Deus. presence and house of O God. texto diz, avivamento acontece assim, quando This estamos is how reunidos revival happens, when we are na united, expectativa e adorando ao Senhor. expecting and worshiping O God. primeiro e maior avivamento da história The first revival in history ocorreu no dia de Pentecostes, happened in the day of Pentecost, quando o Espírito de Deus when the Spirit of God foi derramado sobre os was discípulos. poured over the disciples. Esse é o segundo avivamento que eu quero mencionar, The second revival I want to mention, não que esteja na ordem cronológica, not like this is in order, mas eu quero mencionar para você aqui but I want hoje, to mention tonight, foi o avivamento it was the revival. no país de Gales. In Evan Gales. Roberts, Evan Roberts, ele era um jovem de 26 anos. he was a young man that was 26 years old. Você sabe o que ele fez? And you know what he did? Um jovem de 26 anos. He was 26 years old. Se eu perguntasse aqui quantos jovens de 26, 25, 24, 22 If I anos, ask how many are 24, 25, 26, muitos nós temos aqui. we have many youth here at E this esse age. jovem de 26 anos, And this youth of 26 years old, ele decidiu no seu coração, he decided in his heart, ele começou a orar por um avivamento he began praying for a que revival mobilizou igrejas and mobilized churches
churches, não apenas a sua igreja, not only his church, mas várias but igrejas. many churches. E o que aconteceu? And what happened? Quando ele orava, When he prayed, o Espírito Santo the vinha Spirit of God would come, e as pessoas sentiam de tão forte a presença de Deus. and individuals would feel this presence of God. Igrejas ficavam lotadas, And churches were loaded with people. conversões em massa. Conversions, mass conversions. E o mais importante, And the most important, e o mais the importante, most important, profundo arrependimento tomou conta a de toda uma profound nação. renouncement happened over the nation. O avivamento ele traz uma característica muito contundente, muito forte. A revival brings strong feelings. É a fome e a sede por Deus. It is the hunger and thirst for God, E o arrependimento. and resulted in Uma society. sociedade inteira A whole society foi transformada. was transformed. A história diz que The story tells us bares foram fechados, that bars were shut down, crimes reduzidos, crime rates e as pessoas dropped, buscavam a Deus e buscavam com fome. and people pursued with Sabe hunger. qual foi o resultado deste And you know what avivamento? the result of this revival Mais was? de 100.000 Over pessoas se converteram. 100,000 people E converted. por poucos meses, And in few months, milhares e milhares de pessoas espalhou pelo mundo todo. and it spread over them and over all the nation. O que Deus pode fazer It's what God can é do. coisa grande. He can do great Eu estou things. pregando hoje aqui, I'm preaching tonight debaixo da unção do Espírito, under the anointing liberando of uma the palavra Spirit, sobre esta igreja. delivering a word Eu for estou this esperando church. algo grande da I'm parte de listening, Deus. I'm waiting for something Terceiro great. avivamento The third revival que eu quero falar aqui nessa I want noite to talk about tonight é um dos grandes avivamentos da is história. one of the greatest revivals in history. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards ele pregou um dos sermões mais poderosos e mais conhecidos da história. preached the most powerful and well-known sermons in history. O sermão mais conhecido da história se chamava Pecadores nas mãos de um Deus irado. One of his Na hora que ele estava pregando essa mensagem, And as he was preaching this muitas message, pessoas sentiam temor. many people feel E quando eu falo temor, eu the falo de fear of God. medo When I de talk about the Deus. fear of God, it's Um about medo the fear, tão intenso, tão grande. a great and intense E fear, uma convicção muito profunda de seus and a pecados. deep conviction of their A sin. história diz And the story que tells essas us pessoas, quando ouviram a mensagem, that when these people heard the eles message, começavam a perceber they started to que eles realize estavam à beira da condenação eterna. that they were on the edge of eternal Quando damnation. Jonathan Edwards And when Jonathan Edwards estava pregando, was preaching, ele usou a ilustração he used an da illustration teia de aranha of a spider web que mal sustentava o pecador that sustained the sinner, sobre as chamas do inferno. that protected them Você from the consegue imaginar hellfire. essa cena? And if you can imagine A the história scene, diz the story que tells us Jonathan that Edwards, Jonathan ele Edwards, pregava, he preached. ele pregava, And he preached. ele falava: se você não se arrepender, He said, if you don't é repent, como se você estivesse segurando numa teia de it's aranha. almost if you're holding on to a spider Em web. outras palavras, And in other a words, sua segurança your nas security coisas desse in mundo the things of this é world, muito frágil, it's very fragile. é muito pequena. It's very small. E se você não se And arrepender, if you don't repent, você vai queimar you're going to burn nas chamas do inferno. in the fires of hell. Pessoas, quando ouviram essa And when they mensagem, heard this elas message, seguravam nas cadeiras. they hold on to A their história chairs. diz, And the story tells us, relatos contam and it tells que us durante a pregação no that púlpito, during the sermon, o pastor ouvia as cadeiras tremendo. pastor saw the chairs Eram as shaking, pessoas segurando de medo, and the people holding on porque to their chairs sentiam with na fear, alma because they felt que in their estavam sendo soul lançadas no that inferno. they were being set free from hell. Existem relatos históricos que dizem And there was people in que the várias history, pessoas começavam a chorar historical reports e a say, gemer durante many o people sermão. began to weep and Alguns moan, começavam a gritar na and hora da some started to mensagem, scream in despair, perguntando: o que eu posso fazer asking what can they para do me arrepender dos to be meus saved pecados? and repent. Escute, meu irmão, Listen, brother, eu sei I know que estamos vivendo that we are living dias de perseguição in the times of e dias de persecution, luta, in the times of mas fight, durante a luta but during the e a fight, perseguição da in igreja, persecution of the Deus church, vai mandar God is going to send avivamento a revival que vai transformar a that sua is going vida, to transform que your vai life, transformar essa going to igreja. transform this church. Houve homem, There was a man, missionário a missionary chamado David Brainerd. called David Brainerd, Ele foi missionário presbiteriano a Presbyterian missionary que viveu entre os índios
nativos da América do Norte, aqui nos Estados Unidos. that lived among the Native American E tribes. foi conhecido por sua intensa vida de oração And he was known for his intense life of prayer. e dedicação ao evangelismo. And David Brainerd, Ele foi conhecido por se retirar, ele se retirava he was known for leaving, para o meio da floresta, no meio do mato, going into the middle of the forest para orar a Deus. to pray to God. E ali ele ficava horas e horas. And there he prayed for hours and hours. Mas o que me chama a atenção na vida de David Brainerd, But you know what calls to my attention in his porque ele life? foi um evangelista aqui do América do Norte, dos Estados Unidos, Because he was a North American preacher, que proclaimer, as florestas aonde ele orava, where the forest that he used to preach no in, inverno or pray in, eram frias e cheias de neve. in the winter time, it was full of E snow. esse homem se embrenhava no meio da And neve, this man would go into the no snow, meio do mato da in the middle of the floresta, forest, e ficava ali horas e and horas, stayed there praying hours and hours. horas e horas, Hours and hours. horas e horas, Hours and na hours. presença de Deus In the orando. presence of God. Avivamento, um dos maiores avivamentos One of the greatest revivals que marcou a minha história quando eu li foi o avivamento dos irmãos morávios. was the Moravian revival. Começaram a se reunir. Gathered together, Um pequeno grupo a small group, começaram a se reunir they started to gather. e se reuniram num estábulo. And they gathered in a stable. But it was there Que esses jovens começaram a se reunir that these young men and women gathered para orar. to pray. E aí eles começaram a orar, orar, So orar, they started to pray dizendo: and Deus, said, God, dá-nos avivamento, give us a mas revival. primeiro But first, traga unidade, bring us que não unity. haja separação, There be no que não haja separation, separação, no que division, não haja divisão, no que division, não haja descontentamento, no que discontentment, não haja inveja, no que não haja jealousy, contenda, no envy, que não haja intriga, no que não haja fighting, fofoca, no mas que o gossip. teu Espírito opere. May your spirit no nosso operate meio. in between E us. oravam, Hallelujah. oravam, They prayed. oravam. And they prayed. Sabe o que a história diz? you know what the story Que says? esse grupo de That these jovens young era believers, mais ou menos 10 a there's about 12 10 to jovens. 12 Porque eu vou dizer para você, listen to what I'm no about to meio da say. oração, In the middle of algo prayer, sobrenatural pode something acontecer. supernatural Durante can a happen. oração, During se você prayer, persistir, if you are se você persistent, continuar, if you continue, Deus vai manifestar, God will manifest. vai quebrar He will break uma barreira chains no mundo espiritual. in the spiritual Cadeias vão cair Chains will break por causa da oração dos santos. because of the prayer of the saints. E de repente, Hallelujah. And suddenly, jovem disse: a young man Deus, said, God, nós não estamos vendo nada. we don't see anything Não é assim changing. que acontece? Isn't that Você what it's ora, like? You pray, ora, you pray, ora e you não pray, acontece nada. and it looks like De it doesn't repente, change. o Espírito Santo And levou suddenly ele the Holy Spirit, aos Salmos de número 24, in Psalms 24, verso 3 e 4. verse 3 and 4, Salmos 24, it says, verso 3 e 4. verse 20, chapter 24, 3 to 4 says, Quem subirá ao monte do Senhor? who shall ascend? Aquele jovem estava buscando a palavra, That youth was seeking the estavam word. buscando na They were palavra seeking in the word o avivamento, the revival, a solução, the solution. e o Espírito Santo caminha and the Holy com Spirit aquele brings que him ora, to the com one. aquele que busca. He walks with De the one that repente prays. ele abre a Bíblia And he opens his no Bible Salmos 24 to Psalms e 24 estava escrito: that says, quem subirá who shall ao ascend monte do Senhor? the hill of the E Lord? quem estará Who shall no seu lugar santo? stand in his holy O place? mesmo texto responde: The same text aquele que é responds, limpo de mãos, He who is clean é hands puro de coração and pure-hearted, e não se entrega à who is vaidade, not lifted up a in his sua soul alma, to what e is nem false, jura and does not enganosamente. swear deceitfully. Quando aquele jovem leu aquele texto, When that young man ele reads this disse: text, ah, he Senhor, said, oh Lord, descobrimos I understood a solução the solution para que o avivamento so venha. that the revival Ao can ouvirem come. aquelas palavras, I heard these words. estavam todos ali presentes They were all e present foram todos impactados. and they were all O impacted. Espírito Santo desceu And the naquela Holy casa. Spirit came Escute o que eu down. vou dizer para And você. listen to what I'm A about to qualquer say. momento At nesse any culto, moment in this quem service, sabe semana que vem, maybe next week, quem sabe hoje, maybe tonight, o Espírito Santo vai the Holy descer. Spirit can come Ele vai
down, descer. He can Você manifest. sabe que Ele desce. And you know He manifests. Pastor, Ele está em mim. God, He's in me. Mas Ele vem de uma forma diferente. Pastor, but He comes in Ele me. vem como em He comes Pentecoste. in different ways, like Ele vem como um Pentecost. vento He veemente. comes like a rushing Ele wind. desce. He comes down. Mais Started de to come in. 600 pessoas. More than 600 people. Mais de 600 More than pessoas 600 people aceitaram a Jesus accepted Christ dentro de um estábulo, in one junto com stable vaca, with cows, com boi, with com cows, cavalo. with As horses. pessoas estavam lá. People were there. Elas não estavam interessadas They were not se interested cheirava bem ou if se it cheirava smelled mal. bad or if it smelled Elas good in queriam a there. Jesus. They wanted Jesus. Ei, eu vou dizer para você I'm gonna tell you que something quando tonight, Ele vier, that when He você não comes, vai se preocupar you're not gonna care se tem ou não tem, if there is or if there se isn't. pode ou não pode. If you can or if you O que você can't. vai se What preocupar you're gonna worry é com a about. presença de Deus, To say o tonight, Espírito de Deus the Spirit of God que vai ser derramado that aqui is nesse going to be lugar poured in this vai ser tão place grande is going to be so quanto o big avivamento da história, as the revival, que pessoas vão ter and vontade people are going to have de the pregar, wants to preach, não só na rua, not just in the street, não só na escola, not just at mas school, vão querer atingir a but they're going nações. to want to touch Se nations. prepare, Prepare porque não yourself, é a minha because vontade, it is not my will, não é a sua it's not vontade, your will, mas é a vontade de but it's the will Deus. of the Father. Restaurar a vida espiritual da igreja. To restore the church's spiritual life. Segundo, Second, trazer arrependimento e santidade. to bring repentance and holiness. Terceiro, Third, derramar o poder do Espírito Santo. to pour out the power of the Holy Spirit. Quarto, Fourth, levar o evangelho às nações. to spread the gospel to the nations. Quinto, Fifth, restaurar a adoração to verdadeira. restore true worship. Sexto, Sixth, transformar a sociedade e a cultura. to transform society and E culture. sétimo e último, And seventh and last, preparar a igreja to prepare the church para a volta de Jesus. for Christ's return. Eu profetizo sobre a sua I vida prophesy in your life grande derramar de a Deus. great pouring of God. Grande avivamento virá. Great pouring of the revival Vai começar of na sua God. casa. It will start in your house. Vai começar no seu A lar. revival in your Vai house. começar dentro de você. It will start in you. Deus vai levantar alguém God is going to lift up someone com fome de Deus, hungry for God, com fome pela palavra, hungry for His e word, que está dizendo: and that is saying, Deus, God, eis-me aqui. I am here. Here Eis-me am I. aqui. Here I am, Lord. Pai, Father, estamos aqui debaixo da tua palavra. here we are, Lord, under your word. Liberamos a tua We palavra. deliver your word, God. Eu preguei a tua We palavra. preached your word, E a tua God. palavra é viva. Your word is E ela é alive, eficaz. and it edifies, E ela vai fazer and it o will que ela quer fazer. do what it is willing. Por isso eu libero And so I deliver sobre a vida desta over the igreja, life of this church, sobre a vida destes over the jovens, life of these youth, sobre a vida desses over homens, the life of these men, sobre a vida dessas the mulheres, life of these women, sobre a vida desses the obreiros, life of these leaders, sobre a vida da the liderança. life of all the leadership, Uma vontade de fazer a tua the vontade. will to do your Uma will, vontade de fazer a tua vontade. the want to do Libera your sobre will. eles. Deliver No over nome them. de Jesus. In the name No of nome de Jesus. Jesus. In the name of Receba Jesus. no nome de Jesus Receive it in the a name of palavra de Jesus. Deus. The word of O God. Espírito de The Deus. Spirit of